Estamos ao vivo Estamos ao vivo. em mais uma live do Espaço das Emoções. Muito boa noite para todos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A live do Espaço das Emoções. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é: nossa, se eu soubesse, teria feito tudo diferente. Esse é o tema da live de hoje. Nossa, hoje eu vejo a falta que faz a educação emocional, a falta que fez a educação emocional na educação dos meus filhos. Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente recebeu muitas mensagens de muitas pessoas que têm filhos adultos hoje em dia, falando isso. Nossa, hoje vendo que vocês postam os conteúdos de vocês, as informações de vocês, hoje eu vejo como que eu não me eduquei as emoções e quais são as consequências disso hoje na vida dos meus filhos e na minha vida. Boa noite para quem tá chegando. E aí, gente, esse aí é um tema muito importante, não só para quem já tá com filho adulto, mas principalmente para você que é mãe e pai de criança pequena hoje. É um tema super essencial. Por isso que a gente está aqui falando desse tema para vocês, né? E a gente tem muitas histórias para contar sobre isso. Conta pra gente uma história recente. Sabe aqueles filmes que o personagem passa por uma série de experiências e essas experiências vão se sucedendo ao longo dos anos? E quando ele fica lá bem velhinho, ele vê assim que, nossa, ele começa a fazer uma análise da própria vida e ele fala assim, nossa, se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo diferente. E aí algo mágico acontece e ele se vê lá no início da história com aquele conhecimento e a possibilidade de fazer tudo diferente. Muito legal isso, né? Uhum. Mas isso é uma coisa que acontece nos filmes. Não dá para voltar atrás. Não dá, né? Nem sempre dá para a gente voltar atrás no tempo de determinadas experiências, mas a gente pode aprender com elas. O que aconteceu? Hoje, eu conversando com uma pessoa amiga, é uma senhora, e ela tem um filho que já é adulto, um filho que... Tá com quantos anos? Que já está com mais de 30 anos de idade. E o que acontece é que ela acompanha a gente e ela então dizendo assim, nossa, eu tenho acompanhado o conteúdo que vocês têm postado, o material, as informações, e eu fico me analisando em relação à educação que eu dei para os meus filhos. E, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tanta coisa diferente. Aí a pessoa deve até passar um filme na cabeça dela, né? Das situações, das cenas, da forma da abordagem educativa, né? Deve passar um filme na cabeça da pessoa. Porque ela estava me contando assim, a respeito do como que um dos filhos tem estado, das grandes dificuldades emocionais que ele tem vivenciado. Isso daí reflete nas relações familiares, na sua relação com o trabalho e com outras situações. E aí então fica esse questionamento, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. E aí tem muita gente que fala assim, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo do mesmo jeito. Né? Mas aqui, por que ela tá falando que faria tudo diferente? Como é que tá o filho dela hoje? O que tá acontecendo? Quais são as consequências, assim, reais? As consequências reais são dificuldades emocionais. O quê? Uma depressão, uma autoestima baixa. Dela? Dele. Do filho. Do filho. Que se reflete numa autoestima baixa, uma dificuldade de lidar nas relações familiares, um rendimento mais baixo no trabalho, uma dificuldade de fazer escolhas afetivas. Porque não casou? Não casou. Não é que o problema não é não casou, mas é que se mete em relações afetivas dificultosas, digamos assim. Que dá muito difíceis, conflito. Muitos conflitos, né? E a pessoa então às vezes se coloca em situações difíceis porque a autoestima está baixa.
porque a pessoa não consegue identificar claramente as próprias questões. E aí, então, como passa por grandes dificuldades no trabalho por causa disso, nas relações afetivas, quando volta para casa, quando volta para a base, porque ainda mora com os pais, os pais se tornam meio que para-raios dessas dificuldades. Olha que coisa. Então, porque assim, a gente sabe que a adolescência está se estendendo. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é de 10 a 20 anos de idade, mas esses 20 anos de idade são relativos. Né? Se estendem enquanto os filhos têm uma certa dependência afetiva ou financeira em relação aos pais. E aí, então, aquilo que não foi propriamente trabalhado durante o período da infância, da adolescência, depois os pais acabam se ressentindo disso em função dessa instabilidade emocional dos filhos adultos que mantêm uma certa mentalidade adolescente, que têm uma certa dificuldade de crescerem, de se lançarem, de progredirem na vida. De levar a própria vida, né? De levar a própria vida. De dar conta da própria vida. Se tornam meio que assim, passarinhos que não conseguem alçar voos muito longos. Olha que dificuldade, olha que dor, né? Olha que dor. E aí então fica esse sentimento assim de, meu Deus, por mais que eu quisesse oferecer o melhor, eu não dei conta. E agora eu estou conseguindo enxergar que faltou alguns aspectos, que algumas coisas na forma de educar, que tem a ver no processo educativo, emocional, que foi de uma maneira que ela deu conta naquele momento. Mas agora ela está tendo uma visão diferente. Isso daí gera um sentimento de dor nela por causa disso. Qual será que é o nome do sentimento que gera nela, né? Qual será que é o nome desse sentimento que ela está vivenciando? E não só ela, todas as pessoas que mandaram as mensagens pra gente falando dessa mesma situação. O que você tá aí? O que você acha? Como é que é o nome desse sentimento? Como é que será que chama isso, né? Que ela tá sentindo? Porque uma das funções do Espaço das Emoções também é ajudar as pessoas a aprenderem a nomear o que sentem. Um dos primeiros passos para a gente poder educar as emoções dos filhos é reconhecer o que sente, dar nome ao sentimento. O que será que ela sente quando ela olha para trás e fala: nossa, se eu soubesse, tinha feito tudo diferente, causa uma certa dor. E a questão é que, independentemente assim, desse sofrimento que ela esteja carregando, que gera dor, logicamente, porque tem consequências diretas na vida dela, de uma pessoa que ela ama. A Dani comentou frustração? Sim, também. Frustração também. Também, mas tem um outro também que é um pouco mais forte. Que é um sentimento que pesa... Pesa. É. Tem até uma ilustração aqui do livro aqui, Emocionário, Diga-me o que sentes, que é uma ilustração que retrata muito bem esse sentimento. Não é só esse, a gente vai falar alguns outros sentimentos. Por exemplo, a Dani falou frustração, e sim, frustração também, mas existem outros. E esse é o que mais marca, tá? Olha só, vamos ver se dá pra ver daí. Olha aqui, Dani. Olha aqui, pessoal. É um mar, né? E aí tem um barco que tá com a âncora. Chama? É uma âncora, tá puxando pra baixo. Uma âncora que tá puxando pra baixo. Olha só, o barco tá afundando. Porque esse Culpa! Dani acertou. Exatamente, Dani. Mas olha que interessante, esse barco ele está de papel, né? Então ele está fragilizado por causa disso. Que legal essa observação, hein? Vamos ver de novo o barco de papel. Vamos ver. Fala mais sobre isso. Então, olha só. Ondas revoltas, um barquinho de papel e o peso da culpa. Porque a culpa pesa. A culpa é um sentimento que puxa a gente para baixo, ela deprime o nosso psiquismo, deprime o nosso lado afetivo, o nosso lado das emoções. Então, mas olha que coisa. Porque assim, tem dois lados dentro disso daí. Tem um lado positivo e um lado negativo. Vamos lá.
com essa pessoa, o filho já cresceu, já é adulto, ele já está com mais de 30 anos. Então, o que ela podia ter feito na infância, o tempo passou. Ela fez o que ela deu conta, o que ela pôde naquele momento. O que ela tinha de conhecimento, né? Porque o que a gente está sempre falando aqui no Espaço das Emoções, a gente fala muito para os pais de hoje, porque essas informações sobre educação emocional, elas são muito recentes. E os pais, os nossos pais, os seus pais, eles não tiveram esse conhecimento. Então, não tem nem como cobrar isso deles. Isso. Não tem nem como, né? A Dani está colocando aí que estava conversando com uma amiga e que esse sentimento, que é o da culpa, é reforçado na maternidade. Sim. E é mesmo. Sim. Porque... Desde que engravida, né? Existe uma idealização do papel de mãe, e quando a mulher vai vivenciar esse papel, existe uma série de fatores que dificultam sentir toda aquela ternura, tudo aquilo o tempo todo e de ser perfeita, porque as pessoas são imperfeitas mesmo. Isso é impossível ser perfeito. E aí então, como é que você vai sentir ternura se você está 2 noites sem dormir nada? Como é que você vai ter assim, paciência o tempo todo se você tem uma série de outras preocupações, de cobranças, né, e por aí vai. A Dani falando, socialmente somos cobrados por amamentar ou não, por voltar ao trabalho ou não, por tudo ou nada que fazemos e deixamos de fazer. Pois é, isso daí você entrou num ponto que quer dizer o seguinte: de qualquer posição vai ter alguém para poder criticar, mas o que não pode acontecer é da gente se colocar para baixo. Né? Então, vamos pensar na posição dessa pessoa, dessa senhora, e vamos falar da culpa. Porque existe um ponto positivo. Vamos falar pelo ponto positivo, que significa maturidade. Maturidade significa a gente olhar para trás nas experiências que a gente teve e falar assim, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Que bom, a pessoa cresceu. Quando os anos passam e a pessoa fala assim, eu faria do mesmo jeito, significa que os anos passaram e a pessoa não amadureceu nada, não aprendeu nada com a vida, nada com as experiências. Então não é bom. Então, o lado da maturidade é isso, que bom. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Então isso é maturidade. Quer dizer que o tempo passou e a pessoa cresceu. Isso é muito bom. E aí existe formas e formas de lidar com isso, porque não podemos voltar atrás, obviamente. Mas, ok, o filho cresceu, o filho já está grande, mas existem ainda coisas para se fazer. Não coisas que você vai fazer que vai resolver o passado, mas que vão auxiliar a sua vida daqui para frente, né? Agora, quais coisas são essas? A gente vai falar daqui a pouco. A culpa, ela não é um sentimento bom de se manter. Responsabilidade é bom, responsabilidade é importante. Culpa é um mecanismo do ego que nos coloca assim num ciclo fechado que vai pedir uma punição, que vai pedir uma consequência e que não vai propriamente resolver nada. Então, é natural que me responsabilize, é natural que eu sofra também, porque agora eu tenho consciência de que daquele jeito, olha, podia ter sido diferente. Só que quando a pessoa mantém a culpa, ela muitas vezes pode se colocar assim, refém em relação ao filho, por exemplo, e aí ela busca compensar aquilo de uma maneira que não será adequada nem para este momento. Qual que é o lado positivo da culpa? Porque aqui a gente fala que os sentimentos não são bons e nem ruins, eles são saudáveis e não saudáveis, né? Isso. E a culpa é um sentimento não saudável. Então, quando a gente fala de sentimentos não saudáveis, a gente fala de transformação. Utilizá-los a nosso favor, ao nosso crescimento, porque tudo tem uma função. Isso. Qual é a função da culpa? A função da culpa é de nos alertar que daquela maneira que a gente estava fazendo não está adequada. Então ela é como se fosse um pisca-alerta, né? Tipo, piscou, alertou ali, vamos ver o que quer dizer. Isso. É um sinal. Mas vamos pensar o seguinte. A culpa, ela não vai ser boa. A gente deveria fazer um exercício de trocar a culpa por um arrependimento. Porque o arrependimento ele vai ser produtivo. O arrependimento vai fazer com que a pessoa, então, se dê a oportunidade de agora, de acordo com as coisas, como elas se encontram, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar nisso? Né? Então, os filhos dela não são mais crianças, então não estão mais naquele
período educativo. E com o filho adulto, eu posso educar um filho adulto? O adulto a gente não educa. O adulto, ele se auto-educa quando ele toma consciência dessa necessidade. Mas às vezes o que pode acontecer é que mesmo adultos, os pais ainda estão reforçando o comportamento daquele filho. Sim, aí sim, né? aí sim. Aí ele mudando, ele ajuda o filho a mudar. Isso, porque o que vai acontecer, o que pode acontecer é quando os pais identificam que, nossa, meu Deus, eu fiz errado, me equivoquei, meu filho, minha filha, eles, agora, depois de adulto, eles estão assim por causa daquilo que eu fiz, eles vão tentar muitas vezes compensar, porque vão considerar os filhos frágeis e vão reforçar a fragilidade ao invés de estimular o crescimento. E aí então vão criar uma codependência que não é bom. Por isso que responsabilidade é bom, culpa não vai ser bom. A culpa vai colocar nessa posição de, nossa, errei e vou continuar errando hoje. Ah, sim. Agora, o arrependimento não, meu Deus, tomei consciência, eu devia ter feito tudo diferente, mas então tá tudo bem. O que eu posso fazer a partir de agora? É saudável, é uma postura mais ativa. E aí vai buscar dentro de uma relação adulta, é outra coisa. Então, manter a culpa não vai ser bom. Culpa não é bom na maternidade, não é bom na paternidade, a culpa não é bom em situação nenhuma. Eu costumo até, no Café Entre Mães, a gente conversa até bastante assim, sobre essa questão do sentimento de culpa. Eu costumo até falar que me parece que está havendo, que houve uma romantização dessa culpa materna. Fala-se tanto em culpa materna como se fosse uma coisa que é natural. Olha, você não tá com culpa? Você não então é mãe. você não é mãe. Tipo isso, sabe? Tipo assim, se você não tá com culpa, você tá fazendo alguma coisa errada. Você tem que ter culpa. Né? E será? Será que a gente tem que viver assim? Será que isso realmente faz parte de uma vida saudável? Ou será que a gente precisa começar a questionar essas coisas? Precisa começar a questionar, porque eu acho, na minha visão, que se há um reforço da culpa, se há a culpa é isso aqui, eu tô abraçando ela porque tem que ter culpa mesmo, porque mãe tem que ter culpa. Se eu tô fazendo isso, tem uma falta bem grande de autoconhecimento aí. Porque a pessoa, quando ela começa a se conhecer e quando ela começa a entender por que ela fez determinadas coisas, por que ela não fez, por que ela deu conta, por que ela não deu conta, o que ela pode fazer para melhorar e tudo mais, essa culpa ela vai se dissipando, porque ela vai se aceitando, ela vai se compreendendo e ela vai vendo, gente, eu fiz o que eu realmente podia, eu fiz o que realmente dava conta. A visão saudável é essa, de reconhecer-se uma pessoa humana e que naquela época, com as decisões que tomou, ela fez o melhor caminho que ela poderia, ela tomou as melhores atitudes que ela dava conta de ter. Se hoje o tempo passou, ela vê de um jeito diferente, ok, mas hoje é um outro momento. Então, e nós o tempo todo estamos nessa transformação. A culpa, ela nunca é boa de ser mantida. Enquanto a gente mantém a culpa, a gente pede uma punição. E aí a gente ou se pune, adoecendo, sofrendo acidentes, se colocando em situações onde o outro venha nos punir. Eu acho legal explicar por que culpa pede punição e por que a punição chega. Onde é que está isso? No inconsciente e tal. Porque são dois mecanismos que caminham juntos. Pensa o seguinte, plug e tomada. Toda culpa pede uma punição. É simples desse jeito. Toda vez que a pessoa se sentir culpada, ela está se encaminhando para encontrar uma punição. E aí essa punição vai vir. Ou a pessoa se pune, ela vai adoecer, ela vai somatizar, ou ela então vai bater o carro, ou ela vai cometer um erro no trabalho para que o chefe venha punir de alguma maneira. A pessoa não vai se sentir merecedora do melhor, porque é uma pessoa culpada. Então, culpa nunca é bom. Agora, olha que interessante uma coisa aqui, em relação à culpa, gente. Por isso que a gente trabalha com a educação da criança, porque, gente, os pais de hoje podendo fazer diferente, como que os adultos vão ser diferentes? Por que muitas vezes a gente fica carregando o sentimento de culpa? Porque fomos educados de uma forma que, se eu erro, eu sou punido. Então, se eu erro, eu sou punido, eu vou ficar culpado porque eu fui punido. Isso. E aí isso vira um ciclo sem fim. É porque esse mecanismo do processo educativo que a gente recebe, muitas vezes a gente repete
ao longo da vida, só que inconscientemente. Não existe mais o pai e a mãe falando na cabeça falando para a gente diretamente. Mas existe uma vozinha do pai e da mãe que, enquanto a gente não elabora, não trabalha, não reflete sobre isso, tem essas vozinhas tendem a se repercutir dentro da gente ao longo da vida, por causa do processo educativo que a gente recebeu. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. E por isso que é muito importante os pais de hoje começarem a entender que punição não funciona. Punição não funciona porque se começa a entender que punição não funciona e começa a utilizar outros métodos educativos, outras ferramentas, outras estratégias, estão ajudando seus filhos a não ficarem carregando sentimentos de culpa ao longo da vida. Sim. Olha como é que tá tudo interligado, não é? Então, gente, olha só, enfim, esse é o sentimento que muitas mães, muitas pessoas sentem quando olham para trás e veem, nossa, meu Deus, eu perdi tempo, eu não fiz o que tinha que ser feito. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Presta atenção nessa pergunta. Hoje em dia, estamos nós aqui no Espaço das Emoções falando sobre educação emocional e etc. Existem outras pessoas também falando sobre as emoções, educação emocional, inteligência emocional. E esse conhecimento está sendo cada vez mais difundido. O que leva as pessoas a, mesmo sabendo o que é educação emocional, a importância da educação emocional, deixarem para depois? O que leva as pessoas a deixarem para depois aquilo que hoje elas sabem que, nossa, isso realmente faz toda a diferença. Nossa, isso aqui realmente, nossa, eu preciso mexer nisso. Mas não mexe, não faz, não elabora, não trabalha. Por quê? Isso a gente tá no foco da educação emocional, mas a gente leva pra vida toda. Tipo, eu tô com alguma dor e eu não tô indo no médico, tô deixando pra depois pra ir no médico, até não sei o que acontecer com o meu corpo lá. Entendeu? Por que a gente deixa pra depois? Bom, a gente pode pensar em várias possibilidades para isso, né? Então a gente pode pensar em várias possibilidades para isso. Desde um certo sentimento de, nossa, adquirir um conhecimento novo tem um gasto de energia, tem um gasto de tempo. Então as pessoas muitas vezes vão justificar dentro da sua rotina, falam assim, meu Deus, mas não cabe espaço para eu buscar nenhum conhecimento por agora. E aí a pessoa vai falar assim, olha, depois eu busco isso daí. Só que é aquele esquema, a vida ela pede atitudes condizentes com o momento. E cada momento que a gente vivencia, muitas vezes a gente tem que buscar um conhecimento que vai fazer sentido para que eu experiencie melhor aquela situação da melhor maneira possível. Maternidade e paternidade são algo de grande responsabilidade. E não é muito da nossa cultura se preparar para isso. Então as pessoas se preparam para ter uma profissão. Elas se preparam para participar de um campeonato, de algo. Elas se preparam para muitas coisas. Vão participar de uma corrida, de 5K, de 10K. E elas se preparam para isso. Mas nem todo mundo tem a disposição para se preparar para ser mãe e para ser pai. Então isso é algo assim, que não tem muito ainda essa cultura desse preparo. E é uma necessidade de preparo. Ser mãe e ser pai é muito mais do que gerar, né? Então ser mãe e ser pai é um papel cultural, é um papel educativo que requer preparo condizente de acordo com a responsabilidade, que é o de conduzir uma vida ao crescimento, ao máximo que ela dê conta de vivenciar, que é o filho, que é a filha. E que são as pérolas da vida dos pais, né? Pode ser também que deixa para depois na esperança de que vai ter uma fase do meu filho que vai ser mais fácil, que eu vou ter mais tempo de buscar conhecimento, que eu vou conseguir ter mais paciência. Aí quando eu começar a ter mais paciência, eu vou e começo a pesquisar esse negócio, porque eu não tô tendo nem paciência, né? Então, às vezes, é uma ilusão de que um dia vai ter uma oportunidade melhor, uma situação melhor, uma condição melhor. E será que esse dia chega, né? A questão é essa. E mais do que isso. Então, adquirir um conhecimento novo cansa. E cansa mesmo. Toda vez que a gente busca uma informação de uma área de conhecimento nova,
aquilo requer um esforço muito grande para que a gente consiga pelo menos formar a base de conhecimento dali, que é meio que assim, o primeiro nível, fundamentos, requer um trabalho muito grande. Depois que a base está formada, quando a gente está com conhecimento avançado, aí mesmo que venha um conhecimento complexo, a gente tende a ter muito mais facilidade. É assim que funciona, em termos de aprendizagem. Né? Então, essa daí é uma das possibilidades. Agora, existe a possibilidade da pessoa falar assim, mas isso aí a gente aprende com a vida mesmo. É fazendo que a gente aprende. Educar a gente aprende é testando, é tentando. Sim, em parte é. Mas os testes eles vão ser mais bem-sucedidos quando a gente testa dentro de uma base de conhecimento mais efetiva. Que já foi testada antes. Né? Que já foi testada antes. Então, a gente não precisa reinventar a roda se a roda já existe. Para que você vai colocar um quadrado lá na sua carroça e vai ficar puxando, gastando uma energia gigante, sendo que já inventaram a roda? É só você encaixar ali e pronto. A coisa tende a fluir muito mais facilmente. Então, muitas vezes eu vejo que tem muita gente querendo reinventar a roda e ela já existe. E a questão é, busca a roda adequada para você. Né? Então, existe uma roda que vai facilitar o andar desse veículo, que é o processo educativo em relação aos filhos, que já existe. Né? Na semana da alfabetização emocional, gente, foi muito bom, foi muito bacana. E aí teve uma pergunta lá de uma mãe falando assim, nossa, meu filho já está com 7 anos, eu hoje percebo que não tive uma educação emocional com ele, e aí eu não estou me sentindo bem com isso, e tem como reverter essa situação? Hoje ele tem 10 anos, mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Bom, gente, a gente até respondeu ela lá, né, que vamos pensar o seguinte, talvez essa seja a sua situação aí em casa também, né? A criança tá com 9, 10, 11, 12, adolescente e tudo mais. Vamos pensar que só se passaram 10 anos da vida dessa criança. Existirão quantos anos a mais de vida para essa criança, né? Então, o pensamento tem que ser sempre daqui para frente. O que eu vou fazer hoje, a partir de agora, para reverter essa situação? Porque às vezes, já passou 10 anos, não tem mais o que fazer. E aí, não faz. E esse é um erro muito grande, porque, gente, 10 anos ainda é uma criança. Crianças são muito suscetíveis às intervenções educativas, elas respondem muito bem. Elas percebem as nossas mudanças muito facilmente, às vezes até mais fácil do que a gente percebe, né? Sim. E elas respondem às boas intervenções educativas bem também. Então, não perder mais tempo. A mentalidade tem que ser essa. Olha, passou 10 anos, mas a partir de agora... Vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente puder. Vamos olhar para trás só no intuito de, deixa eu ver o que foi um erro muito grande, o que marcou realmente a vida do meu filho, a minha vida, para não cometer de novo. A mentalidade tem que ser essa, né? Se a gente pensar numa situação bem concreta, às vezes aqueles pais que criaram os filhos num processo de super proteção, até os 10 anos, por exemplo, depois identificam isso, podem muito bem fazerem diferente a partir daí, estimulando a independência, o enfrentamento das situações. Né? É isso. Então tem muito o que fazer. E aí, por falar em ter o que fazer, vamos lá, vamos às soluções, né? Para quem o filho já está adulto, né, já passou muito tempo, o que fazer? Tem alguma coisa para fazer? Tem, gente, tem coisa para fazer, porque a vida continua, né? O que essa pessoa, no caso dessa senhora que você, né, da amiga que você citou exemplo, o que ela e essas outras mães, esses outros pais podem fazer? Né? Quando os filhos são adultos, é lógico que aí o diálogo é de igual para igual. Não tem mais aquela ascendência dos pais em relação aos filhos em função da idade. É meio que de igual para igual. Claro que vai existir o respeito, o carinho deve existir, que isso daí deve ter sido cultivado ao longo do tempo, mas então aí os pais têm que meio que assim dissuadir esse filho, por exemplo,
a buscar uma terapia, por exemplo, né? Porque aí ele mesmo, por uma busca que ele venha fazer, ele vai poder trabalhar as questões dele para que ele melhore essa autoestima, melhore o posicionamento dele no relacionamento afetivo, no trabalho, na vida, em relação a ele mesmo. Então, essa é uma das maneiras. É estimular, então, agora a buscar. E, de repente, até caminhar junto para que esse filho dê conta de fazer isso daí. Né? Agora, em relação à questão desse ponto, nossa, mas eu não tenho tempo e tudo. Quem hoje em dia tem tempo sobrando? Quem? As pessoas estão todas repletas de atividades, de tarefas, de responsabilidades. O tempo é corrido realmente para todo mundo, mas a maioria das pessoas não conseguem dimensionar o poder da consistência das pequenas coisas. Então, ok, você não tem tempo, mas se você separa aí 15 minutos por dia, 20 minutos por dia para você buscar uma leitura, um conhecimento dentro disso, um material que venha te informar, você vai crescer um pouco mais a cada dia. E no final de um mês você vai estar sabendo muito mais do que no mês anterior. E no final de um ano você vai estar com uma base muito consistente de conhecimentos tendo sido realizada no pouco, iniciando-se do pouco. E aí isso vale para as mães, por exemplo, né? Para essas mães que já estão com os filhos adultos. Para elas como elas mesmas, porque é hora delas buscarem o próprio autoconhecimento, o auto-perdão, a aceitação, porque ela tem que aceitar que passou o tempo, não tem mais como voltar, então tem que aceitar a situação como ela tá. E aceitar é para todo mundo, porque quando a gente começa a aceitar uma situação, a gente tem condição de continuar o caminho, né? A Dani está fazendo uma pergunta. Conversar, falar que reconhece que errou, pedir desculpas. Ela tá falando assim, isso aí é um passo, é uma sugestão de solução. Então, é claro que o tempo passou, os filhos já estão adultos. Reconhecer que errou, olha, não tem problema nenhum. Isso daí é um sinal de grandeza. De maturidade. De maturidade. Sabe por quê? Um dos sentimentos que mantém e que faz com que a culpa se mantenha na pessoa é o orgulho. O orgulho é que inconscientemente fala assim, olha, como é que você, uma pessoa tão perfeita, foi capaz de errar naquilo? Aí a pessoa se culpa realmente. Mas na medida que a gente reconhece a nossa humanidade, olha, a gente se libera para seguir. Então, quando os pais erraram no processo educativo e eles reconhecem, e os filhos já estão adultos, falam assim, meu filho, aqui, sabe aquele jeito que eu te tratava, que eu fiz isso, que eu te falei aquilo outro? Na minha cabeça, eu estava te estimulando para o crescimento. Mas aqui, agora eu reconheço que tudo deveria ter sido diferente. Então aqui, me desculpe. Então naquele ponto deveria ter sido diferente. Deveria ter sido assim, assado. Né? Então, inclusive eu penso que... Porque teve até uma mensagem de uma mãe que falou, nossa, meu filho já está grande, hoje eu sou avó, e eu tô tentando falar sobre isso com meu filho, mas ele não escuta muito e tal. Aí eu tô pensando aqui agora que, às vezes, uma forma de abrir uma conexão com esse filho adulto que já tem outro filho, para que ele comece a aprender sobre educação emocional, que essas pessoas estão aprendendo com a gente, né? Porque elas mandaram essas mensagens. Para que ele possa aprender também, primeiramente, falar, olha, filho, eu errei, me desculpa, tananana, se eu pudesse fazer diferente, eu faria. E se você quiser me ajuda para aprender um pouco mais, eu tô seguindo um lugar, eu tô aprendendo isso, eu tô aprendendo aquilo. Mas no intuito, assim, de sugerir do que falar que tem que fazer também, né? Porque os filhos podem criar resistência com os pais, falar, já tem querendo educar o meu filho é meu, eu educo do meu jeito. Mas... Você errou comigo e ainda quer errar com meu filho agora, né? Exatamente. Então... É mais uma sugestão, mas para que o filho possa escutar primeiro essa sugestão, ele tem que sentir que ouve dos pais, ele fala, nossa, realmente minha mãe, meu pai, ele tá sentindo, né? E aí abre até uma conexão para que o filho possa seguir um caminho diferente, né? Ok. Então, para quem tem filhos acima de 7 anos, como no caso dessa mãe que mandou mensagem na semana da alfabetização emocional, né? Que o filho já tinha 10 anos e tal. O que fazer, né? Porque aqui nos Passos das Emoções, não só aqui,
Convencionalmente se fala que do 0 aos 6 anos é a idade de ouro para educar em todos os sentidos. Então por isso que a gente foca muito também até os 7 anos. E aí passou essa idade, o que faz? Continue educando. Continue educando. Continue nadando. Continue. Também é a aceitação, auto-perdão e aproveitar a oportunidade de hoje. Não esperar o tempo continuar passando. Simples assim, é fazer. É fazer o que dá pra fazer. É claro que você não vai usar as mesmas estratégias que você usaria com seu filho com 3 anos de idade. Mas existem inúmeras estratégias, muitas estratégias para crianças de 7, 8, 9, 10, 11, adolescentes e tudo mais. No próprio livro Oficina das Emoções... Posso pegar ali? Claro. Deixa eu pegar. Aqui, ó, no próprio livro Oficina das Emoções, tem muitas atividades para crianças grandes, adolescentes, adultos. Então, olha só, gente, esse livro é um livro que eu fui coautora e ele foi escrito por mais 15 psicólogos. E aí, aqui tem muita atividade, muitas coisas, sugestões de fazer para ensinar sobre as emoções, né? Para ensinar sobre as emoções, sobre como lidar com as próprias emoções. Ó, para ensinar os filhos. Para ensinar os filhos a como lidar com as próprias emoções. Então, já tem aqui uma sugestão de material, né? Para quem tem filhos maiores. A Kelly está perguntando, a fase dos 7 aos 10 anos, qual é? Ó, a gente fala que é a terceira infância, que é a primeira infância, é do 0 aos 3, mas isso aí é numa linha educativa, né? Numa linha educativa, é depois dos 4 aos 6 é segunda infância e dos 7 aos 10 é a terceira infância, é uma linha educativa. Mas é uma segunda infância, podemos dizer assim, ou terceira também. É ainda infância, né? É infância ainda. É infância. Mas é porque a adolescência está cada vez mais cedo, né? Está cada vez mais precoce. Tem menino de 10 anos que já tem comportamento de adolescente, né? Isso, por causa da estimulação. É. Mas precocidade não é sinônimo de maturidade. A gente vai lembrar disso. Precocidade quer dizer que vai ter comportamentos que antecedem a fase, que a pessoa está antecedendo a fase que ela está. Então ela está buscando comportamentos da fase seguinte e já trazendo para agora. E que talvez não seja tão positivo assim, porque ela está deixando de viver a fase que ela deveria de viver. Né? A infância é um período que passa tão depressa na vida de uma pessoa, então ela saltando essas fases, pode ser que depois o período de imaturidade pode se estender por mais tempo. Mas saltam-se fases, a maior parte das vezes, por uma cultura, por um grupo social, né? A internet faz muito isso. Tem uns canais aí que, nossa senhora, deveriam ser proibidos de criança assistir. Outro dia, uma criança de 3 anos falando de um canal aí que menino de 10 fala. Eu fiquei horrorizada, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Ai, meu Deus, não deixa! Mas essa fase aí, né, 7, 8, 9, 10 anos, é uma fase em que as crianças já conseguem ultrapassar mais o concreto, elas conseguem abstrair mais os conceitos, elas conseguem entender as coisas com a maior complexidade, elas conseguem pensar mais em causa e consequência, diferentemente de crianças, né, até 7 anos, até 6 anos, tem muita dificuldade ainda de pensar nas consequências e tal, de pensar em ação e reação. Então, a partir dos 7 anos, as atividades, as coisas são diferentes, porque a criança já tem mais maturidade, mas não quer dizer que ela tem maturidade completa. Vamos lembrar, o cérebro das pessoas, o córtex pré-frontal, que é responsável por refletir, ponderar, pensar em ação e reação, reflexão, tudo isso, ele fica formado lá com os 21 anos. Então, a adolescência ainda também tem muita dificuldade de pensar em ação e reação. O que não quer dizer que o adolescente nem a criança não devam se responsabilizar pelas coisas, mas quer dizer que a gente tem que ajudar a encontrar meios de ser mais prudente, reflexivo, para que não seja tão impulsivo e se meta em situações depois que
possam ter consequências. A educação emocional faz exatamente isso. Ensina consequência. Muito diferentemente de ensinar, de fazer punição, que não ensina coisa nenhuma. Né? Sim. A Kelly tá lendo. A Kelly está dizendo que tem um filho de 8 anos e que ele se frustra demais, né? É muito emotivo. De que maneira que pode ajudá-lo a lidar com a frustração? Olha, Kelly, a maneira melhor que existe é conversando. O diálogo, e com 7 anos a criança já consegue elaborar muito melhor a linguagem, ela já consegue assimilar mais os conceitos, então ela já consegue ter um diálogo um pouco mais extenso. Agora, vamos lembrar, diálogo é diferente de sermão, né? Então a gente tem que pensar em fazer diálogos, escutar sempre o lado da criança. E, Kelly, é trabalhar a alfabetização emocional. A alfabetização emocional para 7 anos, 8 anos, 9 anos, tudo isso é alfabetização emocional, gente. Quando a gente fala até 6 anos, a gente está falando de um método, um jeito de fazer. Mas esse trabalho, ele continua por muitos e muitos anos. Então, é alfabetização emocional, Kelly, tá? Silva, onde encontra o livro? Depois? Dânia. Silva Dânia. Edânia. 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 Tudo bem, Edânia? Edânia, você vai encontrar o livro comigo, diretamente comigo, né? Então, depois você manda um direct aqui no Instagram que a gente conversa, tá bom? E aí, gente, continuando aqui, para quem tem filho até 7 anos, o que fazer? É fazer a alfabetização emocional e é não esperar o tempo passar. Não espera o tempo passar, não espera ficar com 8 anos, não espera ficar com 10, não espera ficar com 12, tá entendendo? Faz agora o que tem que ser feito. Por quê, gente? É a consistência. Quanto mais você fizer hoje, pouquinho em pouquinho. A Dani tá aqui para provar, Dani. Pode falar aí. É verdade. Quanto mais, um pouquinho em pouquinho você faz, a criança vai sendo moldada. Presta atenção. A personalidade dela vai sendo formada com esse jeito educativo. Aprendendo a identificar o que sente, a falar o que sente, a lidar com o que sente, a desenvolver a empatia, a ter mais habilidade de relacionamento. Ela vai aprendendo. Isso é a referência de vida dela. Por isso que não pode deixar o tempo passar, porque hoje passou. Amanhã já vão acontecer outras situações que também, se não fizer, vai passar. A Kelly está dizendo que a sensação é que passou dos 7 anos, perdeu a oportunidade de educá-lo emocionalmente. De jeito nenhum, Kelly. De jeito nenhum. Super dá tempo. E... bom, eu não sei por que as pessoas pensam isso, né? Mas não é assim que funciona. Porque a criança continua sendo criança e ela continua estando super aberta. E por mais que hoje seja um pouco mais difícil... Porque quanto menor, mais fácil é moldar a criança nesse formato, ensiná-la a lidar com as emoções. Porque ela teve menos tempo de vida não sabendo lidar com a frustração, por exemplo. Mas não quer dizer que com dia a dia, intervenções educativas, ensinando o filho a lidar com as emoções, ensinando o filho a identificar que está frustrado, a falar porque está frustrado, a evitar situações que existem essas frustrações do mesmo jeito, solucionar os problemas, tudo isso já vai ensinando a criança. É porque é o seguinte, esse trabalho de alfabetização emocional, ele deve ser feito de preferência na infância, mas existem adultos que são analfabetos do sentir. Uhum. Então, existem adultos que são analfabetos emocionais e que têm que fazer esse processo consigo mesmos. A questão é que, assim como a gente aprende uma língua, geralmente vai ter uma tendência maior, mais fluência, se aprender desde cedo, desde a infância, a alfabetização emocional ela tende a ser mais flexível, mais fácil, quando ela se inicia na infância. Mas a questão é, se você não recebeu, aplique em você agora, na idade que você tem. Olha o que a Dani está falando aqui. Né? Eu, com 30 anos, já me eduquei tanto como vocês. Por quê, gente? A alfabetização emocional, no processo de alfabetização emocional do nosso método, você vai ensinando seus filhos a lidarem com as emoções e, ao mesmo tempo, você vai aprendendo. Então, por isso que não é para deixar para amanhã, não é para deixar quando você estiver pronto. É para você começar agora, porque você vai aprender, vai ensinar, e vai aprender. Isso daí é mais do que prevenção de problemas futuros. É criação
de um filho com uma personalidade muito mais saudável, para conviver em família, para se relacionar na escola e pensando no futuro, no desempenho profissional, afetivo, porque está tudo relacionado. A base começa agora na infância e segue ao longo da vida. Segue ao longo da vida, gente. E segue ao longo da vida. Nunca é tarde, Dani. É isso mesmo. Nunca é tarde pra ninguém. Nem pra quem já tá com 99 anos, você tá entendendo? Porque ela pode aproveitar o tempo de aprender sobre ela mesma, gente. E olha só, quanto mais pessoas aprenderem sobre educação emocional, sobre lidar com as próprias emoções, mais ela fortalece esse movimento. É um movimento cultural esse, gente. Porque da mesma forma que se condicionou culturalmente que punição educa, a gente vai condicionar culturalmente que educação emocional que educa realmente, né? Que é uma educação pautada nas emoções, uma educação com o olho, a atenção toda direcionada para essa parte que foi tão negada durante todos esses anos, que são as emoções. Quando a gente começar a fortalecer esse movimento, mais natural vai ficar para a sociedade. E quanto mais natural ficar para a sociedade, muito mais fácil vai ser para todo mundo lidar com as emoções, porque você vai estar no vocabulário de mais pessoas. Você quer viver em um mundo melhor? Pensa em pessoas que tenham feito esse trabalho de educação e alfabetização emocional consistentes dentro de si. O mundo ele vai ser muito mais fácil de se relacionar. Ter contato com as pessoas vai ser muito mais prazeroso, muito mais agradável, vai ser muito mais produtivo, vai ser muito melhor. Exatamente. E a gente sempre tem que falar parabéns pra você que ficou até o final desta live. Sim. Porque você está dando um grande passo na sua vida, que é aprender sobre isso, gente. Então, todos nós que estamos aqui, a gente está à frente do tempo, viu? Estamos à frente do nosso tempo, porque a gente está indo contra o quê? Como é que chama isso? Contra a corrente, né? Estamos indo contra a corrente, a gente está nadando contra a corrente. Continue a nadar, continue a nadar. Vamos continuar a nadar, porque o esforço é muito maior nesse início. A gente gasta muito mais energia, mas nós temos resultados muito melhores do que a maioria das pessoas. As recompensas compensam. Compensam muito. Quem tá falando que assim seja, obrigada, vocês são incríveis. Vocês que são incríveis, gente, de ficarem aqui com a gente, participando. É muito bom pra gente. Venham nos próximos também. Muito obrigado pela participação de vocês, né, pelas colocações, pela presença. Tá? Pra gente é muito bom, é muito motivador. Então tá bom. Então é isso. Então a gente se vê na próxima live. Na próxima live a gente se vê. Gente, não vai ser terça-feira que vem. Nós estaremos viajando. Sim. Vai ser sexta-feira. Eu vou fazer sexta-feira. A Alisson falou, deveria incluir essa matéria na grade curricular também das escolas. Acredito que ela é um ótimo lugar para treinar. Já está na Base Nacional Comum Curricular. Colocar nos currículos essa educação socioemocional. A gente sabe que estar nas leis é uma coisa, estar na prática é outra, né? Mas estamos caminhando. Se já está na lei, enfim, daqui a uns 20 anos vai estar em todas as escolas, mas por enquanto, quando os pais mesmo vão sugerindo para a escola, para os professores, quando os pais sugerem, a escola tem de muito a fazer, viu, gente? Então, sugiram para as escolas. Isso também. daí vai ser importante para reforçar o trabalho que já vai sendo feito em casa. Isso. Mas a base, vamos lembrar, os pais é que tem que transmitir isso principalmente. Mas quando as crianças encontram isso daí na escola também, reforça ainda mais por causa da coerência. Né? Muito bom. Isso aí. Ok, gente. Muito bom, então. Boa noite para vocês. Que legal, muito bom. Tá bom, gente. Boa noite, até a próxima live. Nossa, tchau. Não, vamos continuar. Já sugeri na escola dos meus filhos. Muito bem, Kelly. Isso mesmo. Fica no pé, entendeu? Fala para as outras mães do grupo de mães, que eu sei que toda escola tem grupo de mães no WhatsApp. Fala para sugerir também, que aí quanto mais gente sugerir, mais gente vai fazer. E fala para os professores, gente. Seguir a gente também, sabe por quê?
por mais que a gente não esteja falando para a sala de aula, eu tenho muita experiência com sala de aula. E aí a gente fala, tudo o professor pode aproveitar, não é? Sim. Então ele pode aproveitar, aprender as técnicas aqui e fazer na sala de aula com os seus filhos. Vocês também têm que fazer. Tô de olho, hein? Então tchau, gente. Agora a gente vai, tá? Tchau. Tchau.